Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o pastor Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Você é muito bem-vindo a este espaço no qual nós vamos orar, no qual nós vamos partilhar a palavra. Que esse seja o nosso momento de encontro com o Pai. Momento de nós nos voltarmos a Ele, pedirmos perdão dos nossos pecados, recomeçarmos uma vida no Senhor, sob o seu cuidado, sob sua direção. Que nós possamos nos prostrar na presença de nosso Deus e permitir que Ele esteja nos fortalecendo, nos animando em nossa caminhada de fé. Nada somos sem o Senhor. O salmista, no Salmo 144, nos diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, hoje meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. O rei Davi tinha a certeza que a mão do Senhor era com ele nas batalhas, nas pelejas, assim como foi desde aquele primeiro momento que ele precisou enfrentar o gigante Golias, enquanto todos estavam tremendo de medo. Ele, o pequenino Davi, sem experiência nenhuma em guerra, teve a coragem de encarar o gigante em nome do Senhor. Assim como Deus é a rocha, foi a rocha, o refúgio, o libertador, o escudo de Davi, seja o meu, o seu, nesse dia e em todos os momentos de nossa vida. Declaremos nossa fé em nosso Senhor Jesus e permitamos que Ele seja o nosso libertador, o nosso guia, o nosso refúgio, o nosso escudo em meio às batalhas da vida. Que o Senhor abençoe a cada um que se conecta conosco, cada família, Dona Marley, Naíma, Leandro, Dona Valdirene, família. Jesus abençoe a todos. Que a paz do Senhor esteja repousando sobre cada lar que se conecta conosco e que nós possamos nos prostrar verdadeiramente na presença do Senhor, permitindo que Ele derrame bênçãos sobre nossas vidas, que Ele ministre aos nossos corações através da palavra que será lida, que será anunciada através desse espaço. Que as bênçãos do Senhor estejam repousando sobre cada um de nós. Minha pequena Alice também conectada com a gente. Ela sempre reclama que o papai não faz nenhuma saudação a ela. Minha pequena, bênção do Senhor sobre nossas vidas. Gente, alguns recados. A Anglicana Santa Semente está promovendo neste domingo o Galeto. Temos 2 equipes trabalhando neste momento. Começaram cedo. Parte da equipe começou às 5 horas da manhã, começando a preparação. Também a partir das 7, então, a maior parte da equipe então começou a trabalhar. O pessoal que prepara a salada, a equipe de mulheres, irmãs. Hoje a família do Emerson, da Josiane, nos acolhe e nos fornece estrutura para fazermos a salada. E junto ao nosso templo, a outra equipe de homens, está preparando o assado, o galeto. Está lá o Luciano, o Zeca e também o seu Írio, professor Írio. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre essas equipes que se dispõem, que se colocam a serviço do Senhor. Porque através desse lucro, o lucro que a gente arrecada nessa promoção, a igreja se mantém em pé, com seus compromissos em dia, cumprindo seu propósito, a sua missão de resgatar vidas das trevas para a luz de Cristo. Então essa estruturação através das promoções, dízimos e ofertas nos possibilita que nós possamos continuar atuando, vivos, ativos, cumprindo com os nossos compromissos e investindo, melhorando
no que for preciso para servirmos com mais eficiência ao Senhor Jesus. Então hoje temos Galeto da Santa Semente. Obrigado a todos que compraram seu cartão, aqueles que fizeram propaganda, divulgaram. Bênção do Senhor, as doações que vieram, louvado seja o Senhor por cada um que se somou nesta promoção, está se somando e fazendo acontecer mais esta promoção da Anglicana Santa Semente. Nós também estamos nos reestruturando como igreja, melhorando nossa estrutura física para que logo, assim que a gente começar a retornar os cultos presenciais, nós voltemos com cara nova, com o espaço reorganizado, melhor, para acolher a todos de uma forma melhor, servindo melhor os ministérios, diferentes ministérios da igreja. Você também pode se somar doando, né? Nós precisamos alguma coisa de tinta, alguma coisa de madeira, então entre em contato conosco, uma quantidade pequena, mas precisamos também de tijolos. Então quem está disposto a se somar nessa causa, entre em contato conosco e a gente te passa os detalhes de como você pode estar fazendo doações e nos ajudando nessa reestruturação, nessa reorganização da nossa estrutura física para o nosso retorno aos cultos presenciais que acontecerá logo, sob a graça, a direção, a autorização do Senhor nosso Deus. Nossa saudação, Dona Diolina, seu esposo, família. Jesus os abençoe. Bia, Jesus abençoe seu lar, seus queridos. Bênção do Senhor sobre os vossos lares, também seu Aparício, Dona Rosana e lá de Giruá. Jesus os abençoe. Os vovô da Alice. Bênção do Senhor sobre o vosso lar. Também um recadinho, toda semana, de terça a sexta-feira, nosso templo. Essa semana que passou, nós tivemos, na terça-feira, nós não abrimos, como avisamos no domingo, mas de quarta a sexta-feira o templo estava aberto. E essa semana seguinte, né, estará aberto o templo de terça a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia. Você que deseja se prostrar na presença do Senhor, diante do altar, naquele espaço que nós consagramos como casa de oração, você é muito bem-vindo. Se você precisar também aconselhamento pastoral, conversa com o pastor, você será muito bem acolhido por nós e estaremos orando por você, conversando contigo. Então, o Templo da Santa Semente de portas abertas de terça a sexta-feira. E também as visitas pastorais. Nos alegramos, com a graça de Deus, nós podemos fazer várias visitas essa semana, rever as pessoas, orar pelas famílias, isso é bênção, isso nos alegra, que o Senhor nos permite que a gente esteja chegando com todos os cuidados recomendados, mas esteja um pouquinho mais perto das pessoas, podendo anunciar a bênção do Senhor, podendo estar orando por elas, pelas famílias, enfim. Louvado seja o Senhor que nos permite isso. Glórias sempre sejam elevadas ao Senhor nosso Deus. Nossa saudação também ao pessoal de Erechim, Celi, seu Ernesto, família, Gislaine, Luiz Felipe, bênção do Senhor sobre esta família lá de Erechim. Minha irmã, saudade desse povo, dessa terrinha. Terra onde a gente nasce, sempre tem um carinho especial, nosso povo, nossa família. Claro que o Senhor nos concede uma família em Cristo, né? Que preenche um pouco esse vazio, essa falta que faz a nossa família de sangue. Também louvamos ao Senhor que nos concede uma família em Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Bênção, gente. Nós estamos partilhando a série de pregações Retornando para Casa, como uma forma de preparação para o nosso retorno aos cultos presenciais. Nós ainda estamos na preparação, então nós desafiamos a você que ore por nós, que ore conosco, que se junte nessa corrente de oração. Realmente nós louvamos ao Senhor porque os números, os dados
estão nos alegrando, está diminuindo o número de casos ativos aqui na cidade. O contágio, isso mostra que o contágio está de certa forma controlado, a situação está controlada. Isso nos alegra que nós caminhamos sob a graça de Deus para o fim desse tempo tão desafiador de enfrentamento a essa pandemia. Então nós nos colocamos nas mãos do Senhor, pedindo a sua direção, para que Ele nos oriente, para que Ele então nos autorize, para que a gente possa voltar a celebrar a Ele naquela casa que nós consagramos como casa de oração, nosso templo, templo da Anglicana Santa Semente. Paz de Cristo, nossa irmã Ruth, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a irmã, sobre o seu lar. Ruth Serafim. Bênção estarmos conectados nessa corrente de oração na presença do Senhor nosso Deus. E nós estamos nesse tempo de preparação, é bom lembrar que mesmo que nós retornemos aos cultos presenciais, o que acontecerá logo, se assim o Senhor nos permitir, nós continuaremos com esses espaços de transmissão, as lives, né? Só o detalhe é que nós precisaremos adequar os horários. A de quarta-feira, 19 horas, vai ser mantida, mas a de domingo, possivelmente nós estaremos mudando para o horário da tarde e noite. Se você tiver inclusive uma sugestão, qual é o melhor horário para essa live de domingo, que não seja na parte da manhã, entre 9 horas e meio-dia, porque é o horário que acontece o culto presencial, né? Então, se você tiver alguma sugestão de um horário melhor, ideal, envie para a gente. Isso é bênção. Igreja somos nós, povo do Senhor. Então, suas ideias, suas opiniões são sempre bênção e se somam na nossa caminhada. Igreja é o povo de Deus. Não é só o pastor, não é somente a diretoria, a junta paroquial. Somos todos nós prostrados na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, capítulo 2. Livro de Esdras, capítulo 2. Esse livro nos ensina muito para esse contexto que nós estamos vivendo, porque era um momento em que o povo de Deus, depois de passar algo como 70 anos exilado na Babilônia, consegue a autorização do rei persa, que tomou o poder sobre a Babilônia, inclusive, rei persa Ciro, deu a autorização, literalmente o agir de Deus, né? Um rei pagão autorizando o povo de Deus a retornar às suas casas, a reconstruir seu templo, a voltar à sua terra, terra que o Senhor lhes concedeu. Isso é o agir de Deus, por isso que a gente tem dito, né? A importância de nós orarmos pelos nossos governantes, para que eles sejam tocados pelo poder de Deus, assim como foi tocado o rei Ciro, sendo bênção na vida do povo de Deus. Alguém que não era crente, não era povo de Deus, mas que se tornou instrumento de libertação na vida do povo de Deus. Então, oremos pelos nossos governantes, para que também sejam eles bênção na vida do nosso povo, bênção na vida da igreja, enfim, para a nossa nação, para o nosso estado, para o nosso município. E recordando, né, a gente tocou o estado, nós estamos vivendo a Semana Farroupilha, tempo de recordarmos as conquistas do povo gaúcho, várias batalhas travadas para que esse estado se estabelecesse, tivesse a sua dignidade mantida, seus direitos, enfim. Nós recordamos o povo gaúcho, suas lutas, suas conquistas e pedimos que o Senhor nosso Deus toque nosso povo, desde os governantes, autoridades estabelecidas, as igrejas nesse chão querido, para que o Senhor nos use como seus instrumentos para que nós sejamos bênção e possamos estar cumprindo a nossa missão aqui no povo, entre o povo gaúcho.
abençoando essa terra, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, resgatando os gaúchos das trevas para a luz de Cristo. Oremos pelo nosso estado. Nós não podemos celebrar como nós tradicionalmente fazíamos, com culto crioulo. Geralmente a gente já fazia um assado, um churrasco. Esse ano iria vir o pessoal de Cachoeirinha, da Paróquia Anglicana de Cristo. Isso teve que ser transferido. Mas ano que vem a gente vai fazer essa festa, se o Senhor assim nos permitir, para a sua honra e glória. Mas o nosso desafio, e isso nós podemos fazer, independente de onde nós estejamos, orar por nosso estado, pelo povo gaúcho, pelo avanço do Evangelho, crescimento do Evangelho nas terras gaúchas. Oremos por essa causa, oremos pelo nosso estado que nós amamos tanto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Esdras, no livro de Esdras, capítulo 2, os versículos 68 a 70. Deixa eu levantar aqui. Esdras, capítulo 2, os versículos 68 ao 70. Assim nos diz a palavra do Senhor. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, e em prata, 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Esta é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Nesse tempo de preparação, nós já falamos sobre a importância de retornarmos sob o comando, a autoridade do Senhor. Hoje nós vamos vamos então pregar a segunda mensagem dessa série. Retornando para casa, retornaremos com compromisso e generosidade. Compromisso e generosidade. O cativeiro babilônico, queridos, durou algo como 70 anos. É muito tempo. Nós estamos algo como 6 meses, né? Isolados, presos dentro das nossas casas. Naquele contexto, as pessoas tiveram que abandonar suas casas, abandonar suas cidades. Foram espalhadas. Mas continuaram ligadas ao Senhor, e o Senhor os abençoou grandemente, permitindo que o governante Ciro, ao tomar o poder da Babilônia, os libertasse desse cativeiro e eles pudessem então retornar para as suas casas. Antes de nós seguirmos essa reflexão, vamos pedir a direção, o cuidado de Deus, vamos orar ao Senhor. Onde você está, feche seus olhos, se assim desejar, converse com o Pai pedindo a sua direção, pedindo o envio do Santo Espírito do Senhor, o Espírito da verdade sobre nós, para que nós nos prepare nosso coração para acolher, refletir em cima dessa palavra e assim sermos alimentados espiritualmente na fé. Oremos. Querido Deus, nós te damos graças por mais esse dia que nos concedes, por mais essa oportunidade que nos concedes de lermos a Tua Palavra, meditarmos a partir da Tua Palavra. Ó Deus, nós te damos graças porque através da Tua Palavra nós encontramos direção, instrução, ensino, repreensão. Sim, Tu se revelaste através das Sagradas Escrituras e permites que através dela nós possamos crescer, amadurecer como Teus filhos, Tuas filhas. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua Palavra. E nesse instante, ao estarmos na Tua presença, te louvando por essa graça, por esta bênção, nós pedimos, ó Pai, que envie sobre nós Teu Santo Espírito.
Toca o teu coração, Senhor, com o teu poder, para que nós possamos meditar nessa palavra e sermos por ela alimentados, fortalecidos, ó Pai. Toca-nos com teu poder, com teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, para que nós sejamos fortalecidos, alimentados em nossa fé. É o que nós te pedimos, ó Pai, unicamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Dona Marinês, seu Leão, bom dia. A paz do Senhor repouse sobre o vosso lar, assim como sobre cada lar que nos acompanha. Você pode estar enviando seu comentário, sua saudação, para que a gente possa ver que você está aí do outro lado, conectado conosco. Seu Leão, bom dia. Bênçãos do Senhor sobre vossa vida, sobre o vosso lar, queridos. Gente, como eu tinha mencionado, o povo de Deus, nesse contexto de Esdras, Neemias, foi afastado da sua terra, terra que foi tomada pela Babilônia, Nabucodonosor, o rei poderoso, que devastou aquela, destruiu a cidade, destruiu o templo, levou os elementos sagrados de dentro e colocou dentro dos templos dos seus deuses. As pessoas foram afastadas de suas casas, da sua terra, onde eles foram criados, da casa onde eles adoravam ao Senhor. Nesse contexto que é nos narrado por Esdras, eles começam o retorno que se dá em 3 etapas. Essa é a primeira etapa, na qual a gente está se referindo nesses primeiros capítulos de Esdras. Eles vêm com um propósito quase direto, a reconstruir a casa do Senhor. Sob a direção, sob a autoridade, sob o comando do Senhor, sendo gratos. Por isso que nós hoje vamos falar sobre o compromisso para com o Senhor, a generosidade em se colocar a serviço, colocando dons, talentos, tesouros a serviço da causa do Evangelho. Como fizeram aqui os israelitas nesse seu retorno à sua terra, depois desse longo tempo, afastados do lugar onde eles prestavam culto ao Senhor. Nós estamos nos preparando para esse retorno e aprendemos com o povo de Deus a importância de andarmos sob a direção, ou seja, nós retornaremos quando o Senhor assim nos autorizar. Nós retornaremos comprometidos, muito mais comprometidos ainda, e generosos, prontos a servir ao Senhor com... Gente, se a internet não cair, nós seguimos nossa live. Eu até me assustei aqui com o raio que caiu aqui. Seguimos. Se Deus assim nos permitir, nós continuamos com a transmissão. A internet vai resistir com a graça do Senhor Jesus. Gente, a cidade de Jerusalém, o templo foram destruídos. O povo de Deus foi arrasado na sua pisado, maltratado. O impacto disso foi muito grande na sua vida. 70 anos longe da sua terra. Agora, sob a direção do Senhor, eles conseguem retornar àquela terra devastada, destruída. É tempo de recomeço, tempo de reconstrução, tempo de reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Tudo sob a direção do Senhor. Mas o que fez toda a diferença foi esse desejo de servir, esse desejo de se colocar a serviço, comprometidos com a causa, generosos. Há pouco mais de 4 anos atrás, a Igreja Anglicana Santa Semente, aliás, a Igreja Anglicana em São Gabriel, foi atingida por uma praga chamada liberalismo. Muitos choraram, muitos sofreram. Tivemos que recomeçar do zero. Todo o tempo, passo a passo,
sendo dirigidos, cuidados por Deus. Essa família de fé foi reconstruída, restaurada. A comunhão, unidade ainda mais fortalecida. Saímos mais porque o Senhor, a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor estava conosco, assim como está até hoje. O compromisso, a generosidade vista de uma forma muito clara nesta família, cada membro. Compromisso e cuidado para com esse pastor e para com minha família também. Gente, essa família de fé é bênção na minha vida. Compromisso e generosidade que foi vindo também através das doações, as primeiras cadeiras, a estrutura, a reestruturação de um espaço celebrativo, nosso templo, todos se colocando a serviço, ajudando, contribuindo dentro das suas possibilidades, como fizeram aqui os israelitas no seu retorno para casa, se somando, vestindo a camisa, o agir do Todo-Poderoso, quebrantando corações, nos unindo, dando-nos um coração generoso, nos fortalecendo na fé. Verdadeiramente, maravilhas fez e continua fazendo o Senhor sobre nossas vidas, na vida desta igreja, que ganhou o nome Anglicana Santa Semente. No início de 2019, ficamos sabendo de um lugar mais amplo, mais estruturado. Esse espaço estava vago, mas ele precisava de uma bela reestruturação, uma bela reforma. Ele estava destruído por terra. Novamente, vimos a mão do Todo-Poderoso entre nós. Participação, empenho, compromisso, generosidade dessa família de fé, essa família em Cristo. Arregaçou as mangas, colocou a mão no bolso, fazendo acontecer. Contribuições, doações, mantendo seus dízimos, suas contribuições regulares em dia e ainda doando tintas, madeiras, cadeiras a mais que a gente precisou, enfim, uma nova estrutura, muito mais ampla, acolhedora, nossa casa, a qual inclusive agora estamos reestruturando, melhorando ainda mais, porque é o nosso espaço, a nossa casa, a casa da Anglicana Santa Semente, essa família em Cristo. Essa obra só foi possível com o comprometimento de todos, com o coração generoso. Bênção do Senhor, toque do Senhor sobre nossas vidas. A mão do Todo-Poderoso claramente agindo entre nós. A cada desafio, o Senhor nos unindo mais. Agora, em preparação para o retorno dessa casa novamente, essa reestruturação. A gente já mencionou alguns domingos atrás essa participação que já está acontecendo, com doações de tempo para a mão de obra, doações de talentos, serviço consagrado à casa do Senhor, o ambiente de oração, pessoas orando para que os nossos planejamentos saiam do papel, aconteçam. Consagração ao Senhor. A família unida sob o cuidado, a proteção do Pai. Nesse tempo de pandemia, isolamento, quase 6 meses sem culto presencial. As tecnologias nos aproximaram, nos fizeram descobrir esta forma de alcançarmos gente, inclusive de outras cidades. Pessoas que não tinham contato algum conosco como igreja. Louvado seja Deus por isso. E assim seguimos, melhorando, continuamos investindo para melhorarmos essas transmissões e assim seguirmos com esse nosso propósito de levar o Evangelho do Senhor a toda criatura. Alcançar
mais e mais gente através da pregação do Evangelho. Essa é a nossa missão. Resgatar pessoas das trevas para a luz de Cristo. Algumas pessoas em outras cidades, algumas pessoas daqui da família Santa Semente espalhadas pela cidade. Enfim, o Senhor nos permitindo que cada um na sua casa, sob o cuidado, a proteção da sua casa, um tanto isolados, mas unidos nessa corrente de oração, na presença do Senhor. Louvado seja Deus pelo que tem feito em nossa vida e pelo que com certeza continuará fazendo. Bom dia, Dona Eledir, minha vizinha, aqui pertinho de casa, conectada com a gente. Seu esposo, família, enfim, bênçãos do Senhor sobre o vosso lar. Palavra de vida, palavra de esperança. Esse é o Evangelho. Essa é a nossa missão, levar esse Evangelho a todas as pessoas. Nesse tempo tão desafiador, com tanta notícia mentirosa, com tanta informação vindo a nós, tumultuando, dando mais medo na gente, gerando esse clima de incertezas, autoridades perdidas, nossa missão é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, a boa nova da salvação. Gratidão, essa é a palavra. A Bia nos recorda dessa palavra. Gratidão é uma palavra-chave nas nossas vidas. E como igreja anglicana, Santa Semente, essa palavra é chave para nós. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos dado essa estrutura para nós continuarmos cumprindo com nossa missão. Nos reunindo, nos reconstruindo como família. Nos reestruturando. Enfim, operando maravilhas entre nós. Eu sempre tenho repetido isso. Sejamos gratos, porque o Senhor tem operado maravilhas entre nós. Agora estamos nos preparando para o nosso retorno aos cultos presenciais. Retornaremos sob a autorização do Senhor, sob o comando do Senhor, com a participação de todos. Sendo restaurados em nossas perdas. Sim, porque o Senhor tem esse poder. Quem sabe a gente olhe assim, a gente analise que aconteceu alguma perda. Assim como aconteceu nesse contexto que nós lemos do povo de Deus. O povo de Deus teve a sua cidade destruída, seu templo destruído. Mas ao retornar, tudo foi restabelecido. O Senhor fez com que tudo fosse reconstruído, restituído. Enfim, o Senhor possibilitou que aquela cidade fosse reconstruída, que a sua casa, o templo fosse reconstruído, que aquelas aparentes perdas fossem restituídas. Assim será nesse nosso retorno, sob a graça, sob a direção do Senhor, buscando sempre a sua face, a face do Pai. E retornaremos com compromisso, generosidade, como o povo de Deus retornou do cativeiro babilônico. E a primeira palavra para esse retorno, nós vamos buscar no livro de Êxodo. A palavra é prontidão. Para nosso retorno com compromisso e generosidade, nós precisamos estar prontos para nos colocar a serviço desta causa que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Prontidão. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Naquele contexto, o povo estava se preparando para sair da escravidão, ser liberto da escravidão egípcia. Deus pede que eles sejam prontos, para que não fiquem se enrolando literalmente. Foco na nossa libertação. Foco no nosso retorno, conforme a autorização, a direção do Senhor.
para esse momento para o qual nós estamos nos preparando para o nosso retorno, é importante também isso, prontidão da nossa parte. Depois desses quase 6 meses sem culto presencial, temos sentido claramente a mão do Senhor agindo e nos preparando para esse retorno, para esse recomeço. Estejamos prontos, dispostos a se firmarmos ainda mais, a assumirmos um compromisso muito mais profundo com o Senhor, comunhão plena. O Senhor não quer que a gente fique naquele meio termo, não, que a gente tenha um compromisso verdadeiro com Ele, sob sua presença, dispostos a servir, lombos cingidos, enfim, prontos a se colocarmos a serviço do Senhor. Quando nós retornarmos, qual será o nosso compromisso? Compromisso, comprometimento. Essa é a primeira atitude. E uma das coisas que nós mencionamos que tem sido central na vida da Santa Semente, foi central aqui para o povo de Deus, é esse desejo de se colocar a serviço, se doando seus recursos para o avanço da obra do Senhor. O povo de Deus retornou em 3 etapas, como nós já mencionamos. Nessa primeira etapa, algo como 42 mil homens, mais mulheres e crianças, segundo Esdras capítulo 2. Nós vemos uma organização. Eles tinham controle de quem estava retornando, quem eram essas famílias. A organização nesse retorno. Por isso, desse mês de preparação para nós também, como família Santa Semente. Não pode ser um negócio desorganizado, bagunçado. Não, nós precisamos reorganizar a casa, reorganizar as nossas vidas e se colocarmos dispostos a dar, a se doar, a se consagrar ainda mais para a obra do Senhor, com todo o cuidado recomendado. Viviane e Denilson, compadres, Viviane esteve de aniversário essa semana. Glória a Deus por sua vida. Bênção do Senhor sobre essa família. Débora, Bica, seu Aguiar, bom dia família. O menino também, bênçãos do Senhor. Marco Antônio, bênçãos do Senhor sobre essa família. Queridos, comprometimento, esse desejo de se colocar a serviço. Esses versículos que nós lemos, 68, capítulo 2 de Esdras, versículos 68 e 69. Alguns dos cabeças das famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar, segundo os seus recursos. Cada um conforme os seus recursos, conforme as suas possibilidades, depois de 70 anos como cativos, sob um reino opressor. Mas eles puderam sim ter as suas vidas, seus trabalhos, buscar sustento. Eles não eram escravos como foram no tempo, naquele contexto do Egito. Mas quando eles retornaram, eles voltaram com alegria, dispostos a se colocar a serviço da obra do Senhor, a reconstruírem a obra do Senhor. É claro que alguém destruiu. É claro que alguém proporcionou todo aquele caos, aquela bagunça. Como agora, no nosso contexto. É claro que veio uma doença, bagunçou tudo, trouxe prejuízos financeiros, a economia ficou abalada. Quantas pessoas foram vítimas dessa doença? Quantas famílias choram a dor, a saudade de seus queridos, vítimas dessa doença? Outros ainda enfermos estão enfrentando, nós todos ainda com um certo medo. Enfim, esse prejuízo, mas lembrem-se, o povo de Deus aqui, embora sabia que houve um grande prejuízo, eles voltaram não murmurando, eles voltaram alegres, porque o Senhor permitiu esse retorno. Deu condições a eles para darem as suas contribuições, para se colocarem a serviço. Deu aquela capacidade, aquela estrutura para que eles reconstruíssem suas casas, reconstruíssem a casa do Senhor.
Sim, o Senhor lhes concedeu essa bênção. Por isso, gratidão, um coração agradecido, generosidade, compromisso com a causa do Senhor. Cada um conforme as suas possibilidades. Com recursos, com trabalho, tesouro, talento, tempo ao serviço do Senhor. Não voltaram murmurando, não voltemos murmurando. É claro que tudo isso está sendo ainda desafiador. Mas sejamos agradecidos pelo que o Senhor tem concedido, porque a mão do Todo-Poderoso esteve e continuará ao nosso lado sempre. Ele nunca nos abandonou. Se tem alguém que não foi pego de surpresa por essa pandemia, foi o Senhor. Ele esteve nos dando coragem, nos dando sabedoria para lidar com isso. Ele está no comando da vida de todos aqueles que se colocam diante dele, se prostram, se consagram a ele. Nós também voltaremos comprometidos, muito mais comprometidos com o Senhor, dispostos a se somar, se doar, fazer acontecer com recursos ou com joelhos dobrados, orando, clamando pelo agir do Senhor. Retornaremos também aos nossos postos de serviço. Veja aqui, Esdras capítulo 2, versículo 70, ele vai falar de algumas funções aqui. Sacerdotes, levitas, alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo. Cada um nas suas funções foram, conforme as suas habilidades, conforme os seus dons, foram se colocando a serviço, retomando as suas atividades. Eu já fazia menção que temos hoje equipes trabalhando. Na verdade, essas equipes nunca pararam. Trabalhando, continuaram a serviço da casa do Senhor, fazendo acontecer nesse tempo de isolamento. A igreja não parou. A igreja não parou de se reestruturar, de estar prestando o serviço que o Senhor nos concede, a missão que o Senhor nos concede. E a participação de todos é fundamental. Assim como foi nesse contexto da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução da casa do Senhor. Todos participando, todos se colocando a serviço. Funções diferentes, mas todos retornando às suas funções de acordo com os seus talentos. E claro, você ainda não é parte de algum ministério, a liderança, da parte de equipe, de algum ministério dentro da Santa Semente, pois bem, você é convidado. Se você sente esse toque, esse desafio do Senhor sobre sua vida, você é convidado a se somar conosco. Sempre há espaço para mais gente. Ministérios diferentes podem ser criados, inclusive. Que nós possamos nos colocar a serviço do Senhor. Se você sente esse desejo de servir, de se colocar a serviço, fale conosco. E nós vamos estar lhe orientando como você pode se somar na causa do Senhor, se colocar a serviço do Senhor Jesus. Na Santa Semente, aqui em São Gabriel, ou onde você estiver, fale conosco. Sempre há espaço para trabalhar em prol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? O Senhor espera de cada um de nós mais generosidade, mais compromisso. Ele quer que todos nós estejamos firmados nele, dispostos a servir e se colocar a serviço do Senhor. As meninas estão trabalhando lá na salada, ligadas conosco. Bênção do Senhor. O lar do seu Emerson, da Josiane, que acolhe a gente para o trabalho que nós... Eu vou pegar aqui os comentários que eu preciso ver. Algumas pessoas colocaram intenções de oração. Isso, pessoal lá de Erechim. Pessoal de Erechim, minha irmã Célia pedindo
oração para Gi, minha sobrinha, e também Noel, que as bênçãos do Senhor estejam sobre estes queridos filhos. Também Dona Rosane, lembrando que Valacir, Fátima Lamarque, pessoal lá da linha Barreira, Guarani das Missões, se não me engano, né? Também ligados. Bênção do Senhor. Que bom que podemos estar ligados. Veja a distância, Erechim, pessoal, Guarani, Giruá. Bênção do Senhor, São Gabriel. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um. E as orações de forma especial, então, para Gi, Gislaine e o Noel. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um destes seus filhos queridos, conforme a sua necessidade. O Senhor os conhece, com certeza estará derramando bênçãos sobre suas vidas. Vamos orar por isso. Nós também lembramos da vida de nossos queridos Volney e também seu Silvar, pedindo também pelas suas famílias. Seu Silvar, inclusive, está internado lá em Santa Maria. O pessoal está se revezando no cuidado para com ele. Ainda nesse... É um tempo tão desafiador, né? Nesse tempo de pandemia, todos correm risco nos ambientes hospitalares. Então, oremos para que a proteção, o cuidado do Senhor esteja sobre essas famílias, sobre cada um que se prostra na presença do Senhor, buscando das suas bênçãos. Então, queridos, vamos orar ao Senhor com essas intenções, com as intenções que cada um traz em seu coração. Se você tem alguma intenção especial, que nesse momento você possa estar abrindo seu coração ao Senhor. Converse com o Pai, sem medo. Para Deus, todos são muito importantes, são filhos queridos, que Ele não quer ver sofrendo, Ele quer ver todos com uma vida abençoada. Por isso que você possa estar nesse momento conversando com o Pai. E veja que algumas coisas impossíveis acontecem. Aqui eu fiz a menção hoje na pregação que Deus tocou o coração de um governante que não era crente, para que ele fosse bênção na vida do povo de Deus. Coisas impossíveis. Deus é esse Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. Então, se a sua causa, a sua intenção de oração a seus olhos pareça impossível, ou alguém lhe disse que não é possível, lembre-se, para o Senhor é possível sim. Então, que nesse momento nós, com fé, possamos estar orando ao Senhor. Onde você estiver, se você assim puder, fique de olhos fechados, converse com o Senhor. Eu vou estar dirigindo a oração aqui e você, onde estiver, possa estar conversando com o Pai. Oremos ao Senhor? Vamos conversar com o Pai. Querido Deus, nós te louvamos, nós te damos graças por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa corrente de oração, partilhando tua palavra, meditando na tua palavra. E nós pedimos que essa palavra frutifique a 100 por 1 nos nossos corações, nas nossas vidas, que durante essa semana, no ambiente de trabalho, convívio com os nossos queridos, essa palavra venha estar nos alimentando, nos fortalecendo, nos animando em nossa caminhada. Ó Deus, acolha as nossas orações, as orações do teu povo, orações que o teu povo, prostrado diante de ti, coloca na tua presença. Acolha as nossas orações, ó Pai. Tenha misericórdia de nós que reconhecemos que somos falhos e pecadores. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nos desviamos dos teus caminhos. Tenha misericórdia, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Toca nosso coração com teu poder, com teu Santo Espírito. Nos restaura, nos reanima a sermos mais gratos, mais comprometidos com teu Evangelho. Livra-nos de toda cegueira, aquelas coisas que nos impedem de vermos o teu agir em nossas vidas. Ó Deus, livra-nos de tudo aquilo que não vem de ti, nos dando uma fé mais madura, mais firme. Ó Deus, de forma especial, nós queremos pedir, ó Pai,
pelas vidas da Gislaine, Noel. Também lembramos dos nossos queridos Volney, Silvar. Que a tua mão poderosa esteja sobre esses seus filhos. Outros irmãos nossos que precisam da direção do Senhor, do cuidado do Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um. O Senhor os conhece. O Senhor sabe o quanto precisam do teu agir. Cuida, Senhor, abençoa, fortalece, anima. Derrama a tua bênção, a bênção da saúde sobre aqueles que se encontram enfermos. Ó Deus, também nós te louvamos, elevamos nossa gratidão pela vida da Viviane, que esteve aniversariando, do Fernando, do Fábio, da Jurade, do seu José. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que concedes a esses teus filhos, que as tuas bênçãos repousem sobre eles, sobre seus lares. E assim, ó Pai, nós colocamos nossas vidas, cada família que se conecta conosco, cada família que está conectada a essa rede de oração, assistindo esse vídeo, que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam derramadas sobre cada um. Que nesse instante se prostra buscando a tua presença, buscando as tuas bênçãos. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, teu povo, teus filhos, onde quer que nós estejamos, que a tua bênção repouse sobre nós. Assim, ó Pai, também nos cuida, nos instrui como igreja, nessa preparação para o nosso retorno para casa. Que a tua mão poderosa vá à nossa frente, nos dirigindo, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando um coração generoso, pronto a servir, pronto a nos comprometer ainda mais com a tua causa. Senhor, é nas tuas mãos que nos colocamos, sabendo que somente em ti temos vida e vida em plenitude. Toda honra, toda glória seja levada a ti, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós oramos, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Continuamos orando. Esse é sempre um momento que a gente partilha a palavra, ora com vocês, mas que a leitura da palavra não seja apenas um momento de domingo ou de quarta-feira, quando a gente se encontra aqui. Que seja um hábito nas nossas vidas, diário. Que a oração faça parte do nosso dia, da nossa programação diária. Converse com o Pai, converse com o Senhor e você vai ver maravilhas acontecendo na sua vida. Bênçãos do Senhor sobre sua vida. Ore, busque mais ao Senhor, se consagre ao Senhor. Seja grato, porque Ele tem cuidado de nós. Queridos, mais uma vez então, recordando, quarta-feira, 19 horas, nosso próximo encontro através deste espaço. Nós estamos aos poucos retomando as visitas pastorais. Caso você queira que a gente vá até a sua casa, estar orando contigo, partilhando a palavra, pedindo a bênção sobre o seu lar, entre em contato conosco que nós vamos estar indo até a sua casa. O pessoal está trabalhando lá, o galeto da Santa Semente, ainda temos alguns cartões disponíveis. Você ainda pode garantir o seu almoço, certo? Obrigado a todos que contribuíram, fizeram acontecer mais essa promoção. Como o tempo está... eu não sei como saiu essa transmissão, se todos conseguiram me ouvir bem. Eu tomei um susto aqui quando caiu um raio, enfim. Mas com a graça de Deus nós estamos fechando mais uma transmissão e que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre sua vida. Vamos pedir a bênção do Senhor, que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, repouse sobre o seu lar, sobre sua vida, hoje e por todo sempre. Amém. E como anglicanos, vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! A direção do Senhor é importantíssima sobre nossas vidas. Busquemos o seu cuidado, busquemos a sua direção, sendo sempre generosos, praticando a caridade. Tem gente precisando da nossa ajuda. Sendo sempre generosos, se colocando a serviço da causa do Senhor. Com gratidão,
comprometidos com essa causa. Queridos, fiquem todos na paz do Senhor. Se de alguma forma a pregação, as orações tocaram seu coração, compartilhe para que mais gente seja alcançada através dessa transmissão. Se alguém eu não saudei, o Senhor os conhece, que a sua paz esteja sendo derramada sobre cada lar. Jesus os abençoe.